a temática de hoje, ela nos leva a uma segunda virtude cardeal, e apenas para que vocês entendam o que é uma virtude cardeal é uma virtude que tem a ver com cardo. Cardeal vem de cardo. Cardo é dobradiça. Vocês passaram nessas portas aqui, vocês entram todo dia por uma porta em que você pega no trinco e dobra. Aquela porta gira em torno de dobradiças. Ou seja, o que é uma virtude cardeal? É uma virtude diante da qual e com relação à qual todas as demais virtudes giram. É por isso que as virtudes cardeais são poucas. Temperança, vocês estudaram, nós estudamos semana passada. Hoje vamos falar sobre fortaleza ou coragem. Nós temos a justiça, que será na semana que vem, depois a prudência. E aí depois nós vamos estudar as virtudes que vêm do céu, a fé, a esperança, o amor, que tornam essas 4 virtudes dobradiças ou cardeais em nós, mais possibilitadas em razão da graça de Deus que é derramada sobre a nossa vida. Então, as virtudes, elas são sim, devem ser uma busca de todo ser humano, desde que ele tenha racionalidade, ele vai tender a isso, né? Ou ele vai entender que buscar a prudência, a justiça, a temperança e também a fortaleza, farão dele um ser humano de verdade. A questão é que o nosso pecado impede esse progresso. E falar de virtude cardeal na igreja é diferente de falar de virtude cardeal na academia filosófica, porque a academia filosófica vai acabar onde? No homem em si mesmo, e na sua tentativa de ser o que ele nunca será, caso Deus não a ele dê graça. Então, as antropologias são diferentes, ou seja, desde que os gregos criaram ou desenvolveram, né? Na verdade não desenvolveram, eles descobriram as virtudes cardeais, ali nós temos uma antropologia em que não se conta o que vem de fora para nós, a graça, o presente, a força que Deus nos dá. Por exemplo, vamos falar de coragem, de fortaleza hoje. Você vai dizer para uma pessoa, seja corajosa, seja forte. A gente até tenta, mas vai chegar a hora que a gente vai dizer, Senhor, me socorre, vem com a tua graça. Eu preciso que o Senhor fortaleça em mim a fé, a esperança de dias melhores, né? E o amor não seja apagado pelo sofrimento. Então, quando os gregos, eles descobrem, na verdade, Deus agiu através da filosofia grega, Deus agiu através do direito romano, não tenho dúvida nenhuma, na verdade, ele age através de todas as áreas, porque o saber é um só, a verdade é uma só verdade, embora a gente tenha versões, né, da verdade, mas um dia tudo fará sentido. E o que eu quero que vocês entendam a priori já aqui, antes de mais nada, é que quando a gente fala em virtudes morais humanas, não significa dizer que nós acreditemos que o ser humano vai alcançá-las por si só sem a graça. Ele alcançaria se não fosse pecador. Mas nós somos pecadores, então nós precisamos da graça. Quem precisa da graça de Deus? Amém? Eu preciso da graça todo dia. Para me fazer temperante, para me fazer corajoso, para me fazer prudente, para me fazer justo em todas as minhas decisões e posturas. Então, é exatamente sobre isso que a primeira mensagem da série, há 2 semanas, a gente trouxe o texto base em 2 Pedro 1, segunda carta de São Pedro, ou de Pedro apóstolo 1, versos 3 a 5, que diz o seguinte, vamos só ler para lembrar. A gente precisa lembrar, estamos estudando virtude, mas estamos estudando virtude em um ambiente de fé. Então, a gente não para no homem em si mesmo e suas capacidades absolutas, não. A gente aponta para o Senhor, tem a nossa parte responsável, de responsabilidade humana, racional, mas nós contamos com a graça. Então Pedro vai dizer exatamente isso, coloca aí para nós, 2 Pedro, capítulo 1, de 3 a 5, diz assim a palavra do Senhor, vamos lá, juntos, seu divino poder, nos deu tudo de que o quê? Necessitamos para a vida e para a piedade, ou seja, Deus nos deu o poder suficiente para a gente buscar a virtude. Nós temos a graça suficiente, não tem desculpa. Nós somos indesculpáveis. Se nós cremos no Senhor, que Cristo veio para morrer em nosso lugar, ressuscitou, está no meio de nós pelo Espírito Santo, então Pedro está só lembrando que o divino poder dele nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Ele completa, por meio de quê? Como é que eu vou adquirindo essa piedade? Como é que eu vou construindo uma vida de plenitude? Por meio do pleno conhecimento de quem? De quem? Daquele que nos chamou para a sua própria glória e nos chamou também para a sua, o quê? Virtude. Então, à medida que eu conheço Jesus,
Eu tenho nele o modelo de perfeição do homem perfeito. Na verdade, hoje eu entendo, o cristianismo nada mais é do que nos levar de volta à nossa plena e perfeita humanidade. Não se trata de ser sobrenatural. O cristão, ele não é chamado para ser anjo. Nós somos chamados para ser homens e mulheres conforme o projeto original de Deus, a partir da graça que me salva e da santificação que me faz esforçar com essa graça para ser como Jesus é. Então não há outro modelo, não sou eu o modelo, não é nenhum eticista do nosso tempo o modelo é Jesus. É por isso que Pedro vai dizer, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Jesus nos chamou para a glória, mas nos chamou para a virtude. Não só para a glória, mas para a virtude. E aí ele completa. Dessa maneira ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas, essas promessas, para que por elas vocês se tornassem o quê? Olha o objetivo de Deus, em nos fazer crescer em santidade e em virtude. Ele quer o quê? Que a gente participe de quê, irmãos? De quê? Da natureza divina. Olha que coisa maravilhosa. O plano é a gente ser participante do que é natural a Deus, do que é divino. E fugissem da corrupção que há nesse mundo causada pela cobiça. Então esse é o texto base, eu não vou examiná-lo, porque já examinamos na primeira semana. Acho que aqui foi o pastor Tiago que pregou na semana passada, não sei se foi exatamente ele, mas ele falou sobre temperança. E a temperança, só revisando a mensagem passada, o que é a temperança? A temperança, gente, é a moderação. A temperança é dizer não para aquilo que é bom e prazeroso. Olha só, vocês vão ver que é uma diferença muito básica entre temperança e coragem, é a segunda virtude cardeal. Então, a temperança me ensina o quê? A colocar freios naquilo que é bom e prazeroso. E vamos lá. Em nenhum lugar está escrito na história da igreja, nas escrituras, que Deus condena o prazer. Não. Deus não condena o prazer de comer, o prazer de beber, o prazer de descansar, o prazer de ouvir uma boa música, o prazer de contemplar. Deus não é inimigo do prazer. Na verdade, o problema do prazer não é o prazer. O problema do prazer é quando os prazeres, eles deixam de ser servos da nossa inteligência e passam a ser os senhores sobre a nossa inteligência e sobre os nossos atos decisórios. Então o pastor Tiago falou, por exemplo, sobre a comida. Comer é bom, mas eu tenho que ter uma vida temperante com relação à comida, no seguinte sentido: eu tenho que dizer para a comida, e eu tenho que dizer para o estômago, você é boa comida, e eu tenho que dizer sempre para mim, mas você não manda em mim. Você, o meu estômago, o meu apetite, não podem mandar em mim. É isso que nos diferenciam de um animal que não tem inteligência. Escuta, o que é o pecado? O pecado é a desordem das prioridades. É quando a paixão, ela toma o lugar da razão. Não é quando a paixão é apagada. Não, Deus não quer que a gente apague as paixões. Porque as paixões são exatamente as nossas emoções. São os nossos sentimentos. Tem a ver com tristeza, tem a ver com alegria, tem a ver com medo, tem a ver com ir. Tem a ver com o que eu sinto diante das circunstâncias da vida. Deus quer que nós, a partir das virtudes, a gente redimensione quem manda em nós. Nós somos o quê? Guiados pelo que comemos, ou pelo desejo de comer, ou pelo desejo de beber? É aí que vem o vício. O que é o vício? O que é o vício, se não um hábito arraigado em nós, que domina a nossa racionalidade? O que é o vício? É o domínio da racionalidade. É você chegar para alguém e dizer assim, cara, tu vai morrer usando droga, tu vai morrer fazendo isso, tu vai morrer comendo. Tu vai morrer fazendo uma coisa que Deus fez para que fosse bênção, e não uma destruição na tua vida. Tu vai morrer se alimentando mal. Tu vai alcançar aí alguma enfermidade em razão dos níveis, que você tem consumido exagerados, ou de açúcar, ou de sal, ou de gordura, e o que é que seja. E o que é interessante na virtude da temperança, é que às vezes os nutricionistas, eles tentam nos convencer
cientificamente, ó, faça isso aqui, você está aqui, você precisa mexer nisso aqui, você precisa se reeducar. Mas eu vou dizer uma coisa para você, nem nutricionista, nem psicólogo, nem ninguém que procure ser terapeuta da vida humana será bem-sucedido, e nós seremos bem-sucedidos se nós não formos os primeiros a nos levantar da nossa acomodação diante daquilo e dizer, eu tenho controle sobre a minha vida. Ponto final! Tomás de Aquino, sobre a temperança, ele vai nos dizer que nós não devemos nunca levantar da mesa, e eu acho isso interessantíssimo. Nunca levante da mesa sem passar por uma privação racional. Não, eu posso, não vou comer. Eu vou exercitar a privação. Eu posso comer até um pouco, mas eu não vou comer. Você não manda em mim. Você não manda em mim. Os meus sentidos não podem definir as minhas decisões. É por isso, gente, que a gente às vezes pensa em temperança como uma coisa lá fora, mas é um ato moral, é uma virtude moral. E hoje a gente vai falar de coragem. Onde é que a coragem e a temperança estão ali mais ou menos relacionadas? É porque a temperança, por um lado, eu vou ler daqui a pouco um pouco mais sobre isso, a temperança me faz dizer não ao que é bom, ao que é prazeroso, mas que pode escravizar a minha racionalidade. E o que é a coragem? É quando eu digo sim para o que é difícil e me causa medo. São duas coisas. Uma modula, uma contém, uma faz com que eu modere o desejo pelo que é bom, e a outra é que eu não tema diante daquilo que me faz ter medo, ou daquilo que me paralisa. Então vamos lá, o texto para hoje está em João, é um texto de Jesus. É um texto de Jesus no final do ministério. E Jesus, no capítulo 16 do Evangelho de João, João 16, versos 32 e 33, ele vai dizer uma coisa muito linda. E como ele é o nosso exemplo, segundo Pedro, né, nós não lemos lá atrás, através do conhecimento dele, daquele que me chamou para a vida e para a virtude, então eu tenho que olhar para a vida de Jesus, e eu tenho que olhar nele as virtudes, porque ele é o meu modelo, ele é o meu alvo. Não é o partido A, B, C ou D, não é o ídolo A, B, C ou D, não. O meu modelo é Jesus. Meu modelo não é Lutero, meu modelo não é Calvino, meu modelo não é Tomás de Aquino, meu modelo é Jesus. Meu modelo é Jesus. Ele é um modelo de virtude. Ele é este padrão perfeito. E olha o que é que Jesus diz nos últimos momentos do seu ministério para os seus companheiros de 3 anos e meio de caminhada. Olha só o que é que ele diz. Aproxima-se a hora, João 16, 32 a 33, vamos ler comigo, aí atrás. Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinhos. Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Aleluia. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Tenham coragem. Eu venci o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu venci o mundo. Olha só. Estamos aqui diante da expressão mais plena da coragem como virtude. Lutar pelo que é bom, mas é árduo. Salvar a humanidade é bom, o maior bem ao qual o próprio Deus se dedicou. Salvar a humanidade de si mesma, das suas imponderações, das suas intemperanças. Salvar o mundo dos efeitos do pecado. Salvar-nos do juízo justo de Deus. Vamos ver isso domingo que vem. Mas a coragem é algo que eu luto pelo que é bom, mas pelo que é árduo, difícil. Eu não posso falar em coragem quando se trata de algo que não é difícil. Não há coragem sem dificuldade. A dificuldade, o ser árduo,
precisa estar posto para que eu exercite coragem. Então, qual é a tendência da humanidade hoje? Ela relaxa aquilo que é bom aos prazeres, ela passa então a ser dominada, o prazer toma o lugar da razão e da vontade, que é a capacidade de escolher. Aí o prazer vem para cá, depois a razão e a vontade. Então o prazer escraviza o homem, animalizando-o. O que é que acontece quando o prazer vai para o topo? Nós vamos ser igual a cachorro e a jumento. Normal. Normal não, né? Deus me livre. Anormal. Por quê? Porque o que é que nos diferencia do cachorro? Não, porque eu tenho aqui meus hormônios. Mas você tem hormônio, filhão? Mas você não é cavalo, não, papai. Calma. Você não é cavalo, não. Você é ser humano. Ora, se teve gente na história que dedicou a sua vida e a sua castidade ao serviço do rei e não morreu, e foi feliz e morreu radiante, por que eu tenho que me render aos meus hormônios como se o que provoca em mim as paixões vai determinar quem eu sou como pessoa? Inclusive, quero até dar uma palavra para vocês sobre isso, né? Isso aí exige uma porção também de compreensão. Eu quero falar para os solteiros. Se eu tivesse no domingo passado, eu tinha lembrado. Como a gente tem o texto base e a mensagem base para todos os pastores, mas cada um traz as suas histórias, né? Como eu não sou de Patos, eu não sei contar piada. Então, olha só. Mas eu queria muito falar para os solteiros. Lendo sobre temperança, eu queria muito falar para os solteiros. Eu acho que hoje se põe uma carga muito grande sobre o solteiro, sobre a mulher que é solteira, sobre alguém que não casou. Ei, relaxa. Relaxa. Tem muitos que Deus pode escolher para a glória dele. Você pode ser feliz solteiro também. Quero dizer isso para você, tá? Quero dizer que você pode, mulher, ser feliz solteira. Você pode, homem, ser feliz solteiro. Você pode sim. Não ceda a esse tipo de pressão da sociedade, porque, muito pelo contrário, a solteirice e a dedicação ao Senhor, na verdade, é uma coisa linda também. Linda. Não por obrigação, escute. Não por obrigação, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que você é obrigada a ser solteira ou solteiro. O que eu estou dizendo é que há beleza na solteirice. Só isso. A beleza. Tira essa pressão. Ah, tem que casar, não sei o quê. Ah, não casei. Cadê meu varão? Aí nessa loucura de achar que solteirice é demérito, você entra num relacionamento destruidor para a sua vida. E eu já vi muito homem e muita mulher arranjando alguém para ser casado, acabou com a vida, porque achou que ser solteiro era demérito. Está combinado, Cidade Viva? Vamos criar um ministério dos solteiros? Por que a gente não pode ter na nossa cidade e na nossa comunidade um ministério daqueles que escolheram o celibato? Por quê? Por que a gente não pode ter dentro da nossa comunidade homens como, por exemplo, não sei se ela está aqui, então eu não vou mencionar, senão eu ia pedir autorização, mas, por exemplo, homens maravilhosos como John Stott, um dos mais importantes teólogos evangélicos do mundo, ele escolheu fazer um voto de não casar, e de estar na solteirice, de ser feliz na solteirice. Eu estava com isso na cabeça. Eu estava com isso para dizer para você. Está fora do script aqui, mas era da semana passada, mas eu estou dizendo. Amém, irmãos? Tem gente que ficou feliz com isso, sim ou não? Sim ou não? Aí se eu estou feliz, mas eu não quero, pastor. Mas aí é você e Deus. Eu só estou dizendo que é bênção, tá? Eu só estou dizendo que é bênção. Mas vamos lá. Jesus está dizendo assim, ó, tenham coragem, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Hoje estudaremos a fortaleza. Segundo o psiquiatra Bruno Vieira Diniz, cara que eu descobri agora há pouco, fez uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado maravilhosa sobre psicoterapia. E Bruno Vieira Diniz, ele vai dizer o seguinte: tanto a virtude da temperança quanto a da fortaleza impedem que o homem se desvie da razão. A temperança e a fortaleza, ou coragem, estão profundamente ligadas, eu já disse isso. Pois enquanto a temperança modera o desejo pelo que é bom e prazeroso, falamos sobre isso, comida, bebida, diversão, sexo, eu modero isso, a coragem nos mantém firmes diante das dificuldades e dos perigos, que nos causam medo. Ambos nos fazem exercitar
a nossa capacidade de escolher de maneira racional. Não, eu tenho medo disso, mas eu vou seguir. Não tente acabar com o medo, porque o medo é uma paixão, é um sentimento, é uma emoção. O problema não é sentir medo, na verdade até o medo é importante para resguardar a proteção à vida em circunstâncias como, por exemplo, uma criança precisa aprender de pequenininha que ela não pode chegar na beira de um precipício, que ela pode cair e ali se machucar e morrer, certo? Então, esse tipo de medo, esse medo pedagógico, esse medo para que a gente possa ali ponderar diante dos perigos da vida, isso é uma benção. O problema do medo é quando ele se torna patológico. É quando ele me para. É quando, por exemplo, e aí o medo é uma das maiores forças condutoras da ansiedade. O que é a ansiedade? Ela está relacionada com o medo do futuro. Aí o medo começa a ser patológico, e às vezes até irracional. Porque você fica pensando, meu Deus, o que será de mim daqui a 10 anos? Homem, que 10 anos? Tu não sabe o que será da gente daqui a 1 minuto? 10 anos, 20 anos, eu vou casar, e meus netos como vão ser? Acaba com 18 anos, e meus netos como vão ser? Né? E o meu emprego, o que é que eu vou comer daqui a 1 mês? Então, observa que a coragem, ela modera o medo, ela coloca o medo no seu devido lugar, e a temperança coloca o que é bom, o prazeroso no seu devido lugar. A coragem nos mantém firmes diante das dificuldades, dos perigos que nos causam medo. Ambas nos fazem exercitar a capacidade de escolher. Aquino também, Tomás, ensina que a fortaleza e a coragem implica firmeza de alma para suportar e afastar as mais terríveis dificuldades, especialmente os perigos graves da vida. Mas o que é fortaleza? Vamos tentar definir um pouco melhor. De acordo com o texto de hoje, quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, tenham bom ânimo, a gente observa que Jesus foi um homem de coragem, de fortaleza, pois ele tinha um ânimo forte, bom ânimo. Nesse momento da despedida dele, quando ele fala essas palavras que nós lemos e colocamos aqui, nesse momento da despedida, ele deixou para os apóstolos o exemplo de fortaleza. O exemplo, tanto no que se refere ao cumprimento de algo muito difícil, a tarefa dele foi muito difícil, redimir a humanidade, ele aceitou redimir a humanidade, por amor ao mundo, mas também ao mesmo tempo necessário. Mas a fortaleza de Jesus não só foi aquilo que o jogou para a missão, mas foi também a capacidade de ser paciente no sofrimento, perseverante na tribulação e constante na luta. O nosso Senhor, ele foi paciente no sofrimento, perseverante na tribulação e constante na luta. Ele não desistiu. Estão lembrados as suas palavras agonizantes no momento que ele estava para ser entregue? Ele está lá no monte, das Oliveiras, e ele diz o que para o Pai? Pai, se possível for, o que? Afasta de mim o que? Este cálice amargo de condenação, mas que seja feita o que? A tua vontade, mas não a minha vontade. O nosso Senhor, ele não só avançou com a sua fortaleza, mas ele resistiu. E aí a gente vai ver hoje que a virtude da fortaleza, ela tem uma dupla característica. Ela nos faz avançar naquilo que é bom, mas é difícil, e aí vem os empreendimentos da vida, as dificuldades, as lutas, as conquistas da vida, que nos faz deixar de ser fracos, parados, paralisados, acomodados. Então a fortaleza, a gente vai ver que tem a ver com prosseguir, com realizar algo grandioso, mas ao mesmo tempo árduo e difícil. E por outro lado, a fortaleza é isso que faz com que a gente suporte a dor. Ter uma alma forte não é apenas uma alma que se aventura no que é difícil na vida. Não, é aquele que suporta a dificuldade, que não pode mudar, que não pode alterar. E vai ter coisa que a gente não vai conseguir mudar nem alterar. Vai ter coisa que a gente não vai conseguir ultrapassar. E é nessa hora que a gente precisa ter a fortaleza como virtude que vem de Deus na nossa vida. Olha só, esse modelo de vida virtuosa alcançou os apóstolos de maneira viva e perene.
E eu queria falar um pouco deles. Como eles aprenderam de Jesus sobre coragem. Homens medrosos foram transformados em mártires, que não temeram dar testemunho de sangue pela causa do Evangelho. Essa primeira foto que eu quero mostrar para vocês, ela é muito interessante. Essa primeira foto que vai sair aqui no nosso telão, ela relata algo muito interessante. Esta é uma das figuras, um dos quadros clássicos que retratam a morte de André, Santo André, ou apóstolo André, irmão de Pedro. A gente sabe que André era irmão de Pedro e Tiago, irmão de João, né? Os 4 eram pescadores. Então, André é irmão do apóstolo Pedro. A tradição conta que André, ele pregou o evangelho, depois que Jesus ressuscitou, ele pregou o evangelho na Ásia, e ele subiu, gente. Ele teria chegado na Rússia, naquela área mais, né, mais ao norte. É tanto que André, ele é o padroeiro, né, ele é considerado o padroeiro da igreja russa, porque ele teria sido o apóstolo que entregou o evangelho aos russos, que foi até a Rússia, assim como Tomé, o titubeante, o cientista maluco, né, que precisava tocar em Jesus, Deus mandou ele para a Índia. Ele foi para a Índia, lugar também muito desafiador. Mas o que me chama a atenção é que André está sendo crucificado, isso retrata um pouco também a crucificação que André passou, apóstolo de Jesus, em uma cruz em X. Por isso que é chamada Cruz de Santo André, é uma cruz em X. Ele foi crucificado desse jeito por uma razão. Quando iam crucificá-lo da maneira de Jesus, né, com as traves horizontal e vertical, ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E aí eles fizeram essa cruz um pouco diferente, e André é então crucificado desse jeito. Este é um daqueles que abandonaram Jesus, no começo. Esse estava muito próximo do irmão Pedro, quando Pedro negou Jesus 3 vezes e o galo cantou. Então, o que é que nós temos ali? Nós temos um grupo de apóstolos medrosos, titubeantes. Pedro ainda pegou a espada. Observa uma coisa relacionada à coragem, para você não confundir. Na hora que Jesus estava sendo preso, Pedro pegou a espada para cortar a orelha do soldado, certo? Pedro estava fazendo ali uma coisa arriscada, mas uma coisa ruim. Observe que a coragem tem que ter 2 coisas ligadas. Primeiro, eu tenho que lutar pelo que é bom, e eu tenho que lutar por aquilo que é difícil. Tem que ser bom e difícil. Se faltar dificuldade, se faltar a característica de ser bom o ato, então não se trata de coragem. Então Pedro não foi corajoso ao tentar cortar a orelha do soldado, porque ele estava tentando impedir que Cristo cumprisse a sua obra de morrer pela humanidade. Todo mundo entendeu? E aí Jesus manda que ele pare. E o problema é que Pedro, mesmo Pedro que pega a espada para cortar a orelha do soldado que vai prender Jesus, é o mesmo Pedro que algumas horas depois sai do lado da impulsividade e vai para o lado de quê? Da covardia. Que nega Jesus 3 vezes. Mas tem uma outra foto muito interessante que me chama a atenção há muito tempo. E ela retrata o que aconteceu durante quase 3 séculos do cristianismo, até que o imperador Constantino viesse se converter à fé cristã através da pregação de sua mãe. E a sua mãe, Helena, que foi também a mulher que saiu depois que se converteu. Helena, ela sai por toda a terra antiga e ela sai perguntando e levantando informações sobre os lugares sagrados. O que você tem hoje lá, por exemplo, em Jerusalém, aqui foi o Monte Moriá, ou aqui foi onde Jesus pregou o sermão da montanha, não, aqui foi onde Jesus morreu. Quem foi em Israel vai entender o que eu estou dizendo. Ali é fruto de um trabalho, digamos, de averiguação que a mãe do imperador, a rainha mãe, foi fazer em Jerusalém. Então, até que Constantino se convertesse, há dúvida sobre o fato de que Constantino se converteu mesmo, ele estava ali com medo da derrocada do Império Romano, e aí ele assume a religião forte, verdadeira, né, ali naquele momento, para tentar de alguma maneira manter o domínio. É tanto que o Império Romano do Ocidente
logo depois, alguns séculos depois, ele começa a entrar em decadência. O próprio Constantino construiu a capital, a segunda capital do Império Romano, que era o Império Romano do Oriente, que é a cidade de Constantinopla, hoje em Istambul, na Turquia. E ali o reino se muda para o Oriente, exatamente por esse enfraquecimento, digamos, da Roma latina. Depois a Roma grega dura mais algum tempo. Mas o fato é o seguinte: isso aqui era o retrato do Coliseu Romano. Quem foi em Roma, ou quem viu fotos do Coliseu, isso aí é uma prefiguração do Coliseu Romano, onde cristãos que não adoravam o imperador romano, ou os imperadores romanos, eram levados para um espetáculo público. Duas coisas aconteciam: uns eram comidos por leões famintos, como diz a foto, e eu não sei se vocês estão percebendo estacas aqui, né, ao redor deles, crucificados, e outros serviam de vela humana. Sabe o que é uma vela humana? Nos postes das cidades de Roma, homens e mulheres como eu e você, por adorarem a Deus, eles eram queimados vivos e eles serviam de vela. Eles eram como se fossem os postes de iluminação pública em algumas cidades do Império Romano. E eles morreram com muito amor. É por isso que se diz que a expressão mais poderosa da coragem é o martírio. Você sabia que o martírio, morrer por uma causa justa, e no caso a causa do Evangelho, a causa mais justa, não fechar a boca diante das autoridades, não temer ser encarcerado, não temer ser jogado, para fora, de ser cancelado na internet. Hoje a gente fica de beicinho quando alguém cancela a gente. O fulano me cancelou. Como pode? Alguém me cancelou. Como a minha vida está difícil. Eu não fui para a Europa esse ano, pastor. Pastor, estou passando por necessidade financeira. Eu não consegui comprar o meu perfume francês esse ano. Eu estou usando Boticário. Estou usando Natura, pastor. Como eu. Vai para lá! Geração fraca, mimizenta, sem coragem, dominada pelo medo. Tudo é motivo para parar, tudo é motivo para deixar ministério. O irmão olhou meio atravessado para mim: não vou mais servir no trânsito. A gente está falando da virtude da fortaleza, que levou esses homens ali, Homens, mulheres, crianças foram levados ali. Nem os filhos eram mais importantes do que o amor ao chamado, ao Evangelho. E na verdade, enquanto nós estamos aqui no Ocidente, confortável, há irmãos e irmãs nossas que hoje estão sujeitos a morar e a se reunir em cubículos, em cavernas, em mendigarem uma folha da Bíblia só, uma folha, porque até as Bíblias eletrônicas são proibidas em certas nações. Sábado, mulheres, vocês vão ouvir mais sobre ansiedade e depressão. E é interessante que essas duas enfermidades do nosso tempo, e aqui eu não estou querendo simplificar a problemática de um quadro depressivo, nem de um quadro ansioso, mas eu só quero dizer uma coisa: enquanto a ansiedade tem uma das suas raízes fundantes é a gerência do medo, a depressão é a gerência da tristeza. E ambas, tristeza e medo, podem, além de tantas outras coisas, ser vencidas pela fortaleza, pela virtude da fortaleza. Eu não estou dizendo que você está doente porque não é forte. Não me avalie nessa questão. O fato é que tenho ouvido de muita gente que muitos quadros hoje que a gente entende como patológicos, na verdade, não são patológicos no sentido fisiológico. São, na verdade, carência da virtude da fortaleza. Como é que você tem criado seus filhos? Você dá tudo para eles?
Você ajuda a sua escola a criar e a disciplinar seu filho, ou você é daquele que acha ruim quando o filho vai de castigo e vai reclamar com a diretora da sua escola? Botou meu filhinho de castigo por quê? O meu filhinho. Hoje o educador, irmãos, ele luta com 3 coisas. Ele luta com o menino, ele luta com as normas e agora ele luta com os pais. Mas tudo bem, deixa para lá. Vai batendo nos educadores. Vai lapiando os professores dos teus filhos. Aguarda o que é que vai acontecer lá na frente. Isso aqui eu não estou jogando praga para ninguém, embora esteja. Não estou. Eu só quero que você sinta o que é não ensinar o seu filho na virtude da fortaleza. Tudo é um mundo, tudo é um problemão, tudo você é um problema. Ai, meu Deus! As nossas crianças não podem ser contrariadas, elas têm que ter tudo o que elas querem acordar na hora que elas querem, mas o pior é o seguinte, geralmente crianças que estão desajustadas na questão relacionada às virtudes da fortaleza e da temperança, têm pais intemperantes e covardes. E aí é o que se atribui ao sheik de Dubai, né? Que ele teria dito uma frase, eu não sei se é dele, eu tenho até que pesquisar, só sei que não é minha. Que ele diz o seguinte: tempos difíceis fazem com que surjam homens fortes. Homens fortes trazem tempos mais fáceis. E tempos mais fáceis geram homens fracos. Eu acho que a gente está exatamente no contorno dessa curva. Os nossos avós, os nossos pais nadaram na onda. Nós ainda temos alguma coisa, mas somos uma geração fraca, intolerante ao sofrimento, incapaz de insistir, fácil de desistir, porque nos falta a virtude da coragem, da fortaleza. E aqui eu copiei mais algumas coisas. Eu tentei definir, vamos deixar mais claro, isso aqui eu tentei definir, então é a pior definição que você vai ter hoje, mas é minha. A fortaleza é uma virtude moral que robustece nossa vontade, ou seja, nossa capacidade de fazer escolhas, para que sejamos capazes de enfrentar, sem medo, coisas boas que são difíceis. E de irmos atrás do bem, ou seja, o que é bom, mas é custoso, é árduo, sem desistirmos, dispostos a sofrer por esse bem difícil, sem nos queixarmos, nem desistir. Tem um traço muito interessante nessa, e eu quero falar para você, jovem. Ei, acorda. Acorda, jovem adolescente. Essa geração quer terminar o curso e ganhar muito e trabalhar pouco. É incrível. É uma geração que na maioria quer ganhar muito e trabalhar pouco. Não quer ter esforço. Meu Deus, onde é que nós vamos parar? Quem te ensinou isso? Quem te ensinou esses maus costumes? Quem ensinou isso? Observem que a fortaleza tanto tem relação com enfrentar, com empreender, o realizar tarefas difíceis, ou seja, tem um aspecto mais ativo, de lutar por projetos árduos, mas que são bons, de valor. Qual foi a última vez que você lutou por alguma coisa boa e de valor que é difícil para torar? Quero saber uma coisa difícil. Fácil não vem me dizer não, porque aí não tem a ver com coragem. Ele vai falar outra coisa. Tem a ver com outra virtude, não tem a ver com fortaleza. Na verdade, eu nem sei se é uma virtude. Lutar apenas por aquilo que não é custoso. Acho que não. Lutar pelo que é difícil. Sair, lutar para construir uma família como Deus quer, enfrentar os desafios, ter coragem de dizer sim, ter coragem de dizer não. Tem um fato interessante sobre meu namoro com Samara, quando a gente namorava. E chegaram para um familiar dela, que disseram: rapaz, você estava se agarrando com o Sérgio na universidade, no carro. Aí eu disse: essa para mim foi demais. E eu cheguei lá e disse: quem foi que lhe disse que eu estava me agarrando com Samara no carro? Eu vou me agarrar com ela depois.
Mas agora eu não estava agarrado com ela no carro, não. Olhe para mim, eu não estava agarrado com ela no carro, não. Isso é mentira. Lutar por algo que seja árduo, difícil, por um namoro difícil, árduo, por uma conquista difícil, árdua. Ora, se eu estou no meio de um povo que não luta pelo que é árduo, como é que ele vai suportar então as dores do que é difícil? Porque veja bem, você pode até tomar a decisão de ser, não, eu não vou lutar pelo que é árduo, tudo bem, aí está na sua decisão. Mas a mesma coragem, ou a mesma fortaleza, que me impulsiona para lutar pelo que é bom e árduo, vai ser aquilo que vai me sustentar quando o sofrimento bater a porta, naquelas coisas que eu não tenho como mudar. Porque vai acontecer, gente, tem coisas que você não pode mudar. Tem coisas que Deus me deu antes de eu orar. Quando eu ia pedir, Deus me deu. Tem coisas que Deus me deu durante a oração, coisa mais linda do mundo. Momentos até aqui dentro da igreja. Tem coisas que Deus me deu com 1 ano, com 5 anos. Tem coisas que Ele não me deu ainda. E eu estou desconfiado que tem coisas que Ele não vai me dar. E que me fazem mal, que me fazem sofrer. Mas e aí? Eu vou parar? Uma coisa me é muito viva na memória, quando Samara passou por todo aquele processo do seu câncer de útero, muito grave. E eu precisava ter força para dar, eu precisava aprender a arte de sofrer, porque a coragem te ensina não só a arte de conquistar, mas também a arte de sofrer. A fortaleza é essa virtude que me ensina a conquistar, mas me ensina também a ser paciente na tribulação. Daí vem a palavra, você sabia que paciente não é à toa, né? Seja paciente. Como é que o médico chama a gente quando a gente está no hospital? A gente é o quê? Um paciente. Vem do mesmo sentido. O paciente é aquele que padece, que está padecendo, e que muita coisa não depende dele. O que é que depende de uma pessoa que está numa UTI, gente? Entre a vida e a morte, entubado, batimentos ali, talvez até ele tenha alguma consciência. Não, a fortaleza ela nos joga para frente, mas ela também nos diz assim, firma as estacas. E aí eu olho para Deus e Deus me diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu me perdi aqui. Mas tem algumas perguntas que você tem que fazer para testar o seu nível de fortaleza. Primeiro, eu fujo de ideais, tarefas ou deveres só porque são difíceis? Observe que o procrastinador, no final das contas, é alguém que não tem fortaleza. Porque o que é que o procrastinador faz? Não, isso é difícil, eu vou jogar para amanhã. Isso é difícil, eu vou jogar para depois da manhã. Eu faço o que é fácil. Eu assisto filme, eu tomo sorvete, eu olho na internet, mas o trabalho da universidade eu deixo para o último dia. Isso é carência de fortaleza. E você só faz porque é o jeito. Então você não faz por coragem. Você não vence o medo, você não vence a inquietação e o sofrimento. Você está fazendo porque você precisa passar naquela disciplina. Vivemos em um tempo onde abundam pessoas que querem facilidades e conquistas, mas não querem esforço. Você conhece alguém assim? Ou você é assim? Aí o cabo está dizendo, eu não devia ter vindo para essa pregação, não. Eu entrei ruim, vou sair pior. Eu entrei para baixo, vou sair me arrastando. Não é esse o objetivo. Na verdade, louvemos a Deus, porque enquanto uma igreja cristã estiver pregando a verdade, nós teremos um lugar, pelo menos, no mundo, em que nós vamos ouvir o que não queremos. Segunda pergunta para você medir se você é alguém que tem fortaleza ou não. Eu me encolho diante de obstáculos que me desafiam? Ora, os obstáculos existem para que os superemos com grandeza. Outra coisa, última aqui. Eu sou comodista daqueles que desejam ser felizes vivendo uma vida normal. Como todo mundo, eu só quero viver como todo mundo. Não, você não foi chamado para viver como todo mundo. Porque a vida de todo mundo chama-se mediocridade.
Nós somos chamados para a grandeza do Evangelho, para os grandes desafios da vida, para ter coragem de meter a cara quando tudo parece que vai dar errado, e você vai, e em nome de um bem, do que é muito bom, mas ao mesmo tempo é muito árduo, você se lança. Você é daqueles que se apavora ao pensar em complicar a sua vida? Não quero complicar a minha vida. Você se apavora em pensar em complicar a sua vida? Então te falta fortaleza, porque a vida é complicada. Na verdade, você quer vida boa? Vai ter agora. Eu tenho uma oração boa, poderosa, que eu vou fazer agora para você ir para o céu. Agora. Quem quer morrer agora para ter vida boa? Bora. Levanta a mão que eu estou orando agora. Tu quer, irmão? Aqui agora? Não, né? Tu quer? Queres? Não? Você está me filmando, né? Quer morrer? Hoje eu estava na capela. Bonita. Coisa linda o campus, não é, gente? Nosso campus está lindo, né? Mas olha para trás. Todas as atitudes de coragem dessa comunidade para que a gente chegasse ali. Sem dinheiro, lutando, o povo falando mal da gente. É um doido. É uma seita diabólica. O pastor quer comprar aquele negócio ali para depois todo mundo se matar lá dentro. Vai pedir dinheiro, como aquele caba nos Estados Unidos. A fortaleza é enfrentar o que é difícil, mas é bom. Eu escrevi uma coisinha aqui para as minhas reflexões. Na cultura do conforto e das facilidades, faltam homens e mulheres fortes e sobram covardes com as suas pomposas almas flácidas. Flacidez do corpo é algo que a gente vai acabar tendo com a idade chegando. A gente pode adiantar, né? Tomando um colágenozinho, fazendo uma musculaçãozinha. Mas bem-aventurados os que morrem flácidos, mas com almas firmes. Do que vale um corpo firme e uma alma flácida. E aí eu também coloquei, é triste ver pessoas que se voluntariam. Isso aqui é para os voluntários que deixaram. Volte logo, senão Jesus pode te levar. Não estou fazendo medo, gente. Hoje eu não estou jogando praga para ninguém. Eu estou só falando. Isso aqui é para quem deixou o ministério por razões banais. É triste ver pessoas que se voluntariam para a obra do Senhor, mas desistem na primeira curva fechada. Quando o incômodo bate a porta. Queremos o prazer da glória, mas negamos-nos o caminho do Calvário. Fortaleza ataca, fortaleza recua. E aqui eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu não vou falar não. Eu vou só concluir, a banda pode subir, dizendo o seguinte: que o Deus da glória nos ajude a adquirir a virtude da fortaleza em todas as suas expressões de ataque, quando eu me envolvo com coisas grandiosas, boas e árduas, para o bem dos outros, mas ao mesmo tempo, a fortaleza da defesa, da paciência, a arte de sofrer quando não se pode mudar. Ser paciente no Senhor, acreditar que Ele está conosco, que Ele vai nos tirar disso, mas eu não contei, né, sobre a atitude de pegar a dor, pegar o sofrimento, o medo e engolir, né? Eu mesmo peguei a minha máquina naquele dia lá em casa, quando eu vi que os cabelos de Samara começaram a cair, eu digo, eu não vou dar ao chão essa glória. Disse, amor, acho que está na hora da gente tirar esse cabelo. E ela lá, firme. Os cabelos vai crescer de novo, vai crescer mais bonito. Ser bênção. Saí lá do banheiro e vim pregar na igreja, 3 cultos. Eu não estou falando de fazer de conta que a dor não está aí. Isso é ilusão. A dor está aí. O medo está aí. Deus sabe que a tua tristeza está aí, teu medo está aí.
E Ele não quer que você faça de conta. Cristianismo não é anestésico. Cristianismo não é anestésico, mas é terapêutico. Essa dor tem propósito, essa dor tem sentido. Deus quer te dar mesmo fortaleza. É possível um homem sem Deus aprender a ser forte, mas os que têm o Espírito Santo aperfeiçoarão a sua fortaleza através da fé, da esperança e do amor. Começamos a mensagem com as palavras de Jesus. Tenham bom ânimo. Palavras que ainda falam aos nossos corações. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E nós vamos vencer junto com o nosso Senhor. Louvado seja o nome dEle hoje eternamente. E a igreja dá um grande amém. Aleluia. Olá, que bom que você assistiu essa pregação até aqui. Nós esperamos que de alguma forma essa mensagem tenha abençoado a sua vida. Nós esperamos que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais.